Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fcast. Hoje nós trouxemos alguém muito especial, um tema que a gente nunca falou aqui, né? Que é sobre escrever livros, sobre ser escritor, sobre a arte de escrever. E a gente sabe que tem muito empreendedor, muito empresário que tem esse sonho de empreender, de saber o passo a passo mesmo. Então hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Márcio Rabelo. Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, Alex. Muito obrigado pela participação. Então você aí me falou, né, que escreveu 3 livros durante toda a sua jornada, durante toda a sua trajetória. Então, assim, primeiro conta um pouco sobre quem é Márcio, o que é que você faz hoje, o que é que levou você a querer colocar uma história em um livro, né? Dizem que as pessoas têm que ter, no mínimo, uma planta, um livro e um filho para dizer que veio na Terra, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. E aí você já tem uma planta, não sei, mas um livro já tem, né? Já tá aí 33% certo que veio para fazer diferença nessa geração. Conta um pouco aí. Então, boa noite para todos. Então, eu vou começar com esse percentual aí, são 66%, viu? Porque já tenho também a planta, viu? Bom demais. E o engraçado é que essa planta aí, Alex, gerou um conto de um dos meus livros, né? Porque eu publiquei um livro de contos, antes de a gente falar do outro hoje, mas antes posso falar sobre isso, já que tocou no assunto da árvore, né? Que temos que plantar. Mas tem um conto que eu escrevi em 2021, quando lancei o meu livro Contos de Quase Amor, que é justamente uma história baseada em fatos reais. Quando eu era criança, na escola ainda, aquela coisa de dia da árvore, né? Então eu plantei uma árvore em um jardim na minha cidade, sou de Ubaíra, Bahia, interior da Bahia, e aí eu plantei essa árvore no dia da árvore. Bom, isso ficou muito marcante na minha vida, no meu pensamento, e já adulto eu escrevi esse conto, que era justamente que não sou eu, criei um personagem, que no conto é um idoso, né, já é uma pessoa idosa, que tem um filho e ele quer voltar a essa cidade, a esse jardim, para rever essa árvore que um dia ele plantou, né? Então ele tem que ir na companhia do filho, mas o filho não tem tempo de ir com ele, porque o filho trabalha muito e tal, mas acaba cedendo ao desejo do pai e vai com esse pai para essa viagem. E eles têm uma relação muito fria por conta dessa falta de tempo que o filho não tem de estar com o pai. E na viagem, meio que o pai vai ensinando a ele como é que ele pode também se desapegar um pouquinho dessa coisa, né, do material, do dinheiro, do corre-corre. E eles desenvolvem uma relação ali muito legal. E descobrem coisas que eles nem sabiam um do outro, entendeu? Até que chega nesse jardim, nessa árvore. E enfim, não vou falar muito para não dar o spoiler aqui, mas tem a ver com essa história aí. Mas do livro de contos que eu lancei em 2021, que foi meu segundo livro. O que é conto? Contos. Eu não sei, tá? Tá. Então vamos lá. Contos são histórias curtas. Temos o romance, que é uma história longa, uma única história longa em um livro. Temos os poemas, que fazem parte desse livro que a gente vai falar aqui hoje, e que é poesia. E contos são pequenas histórias reunidas em um livro, né? Então, esse livro, por exemplo, são 18 histórias que há nesse livro. Uma dessas histórias é esse, que é chamado Árvore do Futuro, por sinal. Então, são histórias curtas, tá bom? E aí eu lancei isso em 2021. E em 2020 eu havia lançado o livro Casa da Chácara, que é uma história, uma novela infanto-juvenil de mistério, né? E que eu, por sinal, vou relançar esse ano agora, em 2026, no segundo semestre. Mas da onde é que você tirou esses livros, essas histórias? Como é esse processo de criatividade? Olha, a minha criatividade nasce muito do meu cotidiano, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que, onde eu ando, por onde eu passo, eu fico observando as coisas e as coisas me tocam. Aí, quando alguma coisa me toca, isso fica em mim, ali marcado, gravado, e depois, lá na frente, isso surge, né? Nem sempre eu vejo e penso, vou escrever sobre isso. Não. Mas eu olho, eu reflito sobre aquilo, mas fica guardado. De repente, em outro momento, aquilo vem surgindo e eu vou lembrando e isso vai acontecendo. Exemplo? Por Casa da Chácara, esse primeiro livro que eu escrevi, ele é baseado também na minha infância, né? Eu morava em Ubaíra, nesse interior da Bahia, e tinha uma chácara lá que morava uma idosa, uma senhora, uma mulher sozinha. E a casa era muito grande. E essas casas de antigamente, que tinha muitas janelas e muitas portas altas e tal, a casa era bem antiga, ela morava sozinha, aquilo me impressionava, né? Era sozinha dentro de uma casa com muitas portas e janelas e parecia uma casa mal assombrada, digamos assim, para uma criança que observava aquilo, né? E essa casa era rodeada de muitas árvores que tinham muitas frutas e tal, e nós não podíamos entrar lá para pegar nenhuma fruta, porque ela era bem ranzinza, bem, sabe? Não quero ninguém Eu aqui no assisti meu um quintal. filme tipo esse, viu? Casa Mal Assombrada.
do velho. Eu lembro desse filme. Porque é algo meio, né, vamos dizer assim, meio comum, né? Enfim, e aí isso aconteceu na minha infância e nós, né, tínhamos nossas travessuras, a gente entrava lá, pegava uma coisa, pegava outra, tal. E, enfim, ela sempre espantava, né? Se ela percebesse que alguém entrou ali, ela corria atrás com um pedaço de madeira para poder... Nós tínhamos muito medo dela. Passou a infância, passou a adolescência, chegou a vida adulta e eu lembrei disso depois. E aí eu vou falar sobre isso. Mas, claro, né, que eu criei todo o restante, né? Porque não teve nada daquilo ali do mistério, né? De um prisioneiro, de não sei o quê, que invadiu a casa dela e que tinha um porão, né, misterioso, não sei o quê. Aí já foi a criatividade mesmo. Mas o fato, a base da história foi baseada em fatos reais. Então, basicamente, o que eu escrevo tem a ver com esse dia a dia. Né? Então, esses poemas, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também tem muito a ver com esse dia a dia, aquilo que eu olho, que eu observo e que me toca. Se me toca, com certeza eu vou falar sobre aquilo depois. Legal. E esse livro agora é de ostras, cactos e assombros. Primeiro, né? O que é ostra e a relação de ostra, cacto e assombro? Então, aí é a migração do poeta, né? Ou melhor, vou chamar de sujeito poético, sujeito lírico do livro. Então, assim, estamos falando de uma pessoa, ou de um ser, um sujeito, que se desloca de uma região semiárida da Bahia para a capital, né, onde aqui é o litoral. E aí o semiárido é muito recheado de cachoeiras, né, de rios, ou mais pequenos rios, né? E no entorno do semiárido, se a gente caminhar mais para frente, mais para dentro do interior, a gente vai encontrar o sertão propriamente dito. E o sertão já é um lugar onde a paisagem é mais agreste, mais rústica, com pouca água e tal. Então, esse sujeito poético, ele nasce nessa região, ele convive com essas paisagens, esse cenário, e claro que isso fica marcado nele, muito profundamente. E não pensou que fosse falar sobre isso um dia também, né? Como eu falei, isso vai acontecendo, vai ficando, e depois você retoma para uma escrita. E quando esse sujeito poético sai dessa paisagem mais árida, mais agreste, que é simbolizado no livro pelos cactos, né, que é uma planta, que é uma imagem muito forte do sertão, são os cactos. Ele vem para o litoral, vem para a capital da Bahia, e aí ele vai entrar em contato com essa outra questão da água, né, da água em fartura, mesmo que seja uma água salgada, mas é o litoral. Então, as ostras vão representar esses elementos que compõem o mar, né, ou a paisagem que está ali permeada pelo mar, as ilhas, etc. Agora, a outra palavra do título, que são os assombros, aí que está essa interseção do que é cacto, do que é ostras. Porque quando você une cacto e ostra, como se fossem dois opostos, né, duas condições diferenciadas, né, de vida, você se assombra com algumas questões. Porque se no sertão você tem pessoas que vivem uma vida muito difícil às vezes, mas também tem, né, muitas alegrias e outras tantas festividades, na capital, no litoral, você vai ter também alegrias e farturas, como também pobrezas e misérias. E você se espanta com essas pessoas, tanto de um lugar quanto do outro. Né? O que é belo em um, também é belo no outro, pode ser o contrário e vice-versa. Então, os assombros são esses contatos com essas gentes, né? São pessoas diferentes, de regiões diferentes, mas que vivem felicidades e mazelas, cada qual do seu jeito. Legal. Muito bom. Então, quem for ler, ele vai conseguir ter um olhar diferente. Mas qual é o olhar que você quer que o leitor construa lendo o seu livro? Bom, para começar, como a maioria dos poemas são mais intimistas e mais colocando o eu como expressão maior, só que o olhar que eu gostaria que tivessem é que esse eu também é simbólico. Sou eu, claro, né? É um sujeito poético, mas também sou um eu ficcionalizado, sou um eu acrescido de outros eus, né? Porque a ficção, né, por mais que você queira criar um material, uma escritura que seja genuinamente você, isso não vai acontecer. Toda a ficção, toda a escrita literária, ela ficcionaliza esse eu. Então, que esse eu possa ser representado ou possa estar em outras pessoas ou em muitos leitores, que cada qual que veja esse eu
ele possa perceber dentro desse eu a sua própria subjetividade, mas que também possa olhar para esse eu de uma forma distanciada, né? Eu estou olhando para esse eu, não me represento aqui, não me vejo aqui, mas eu reconheço que ali é um outro narrador, é uma outra pessoa, é um outro sujeito, não é? É um outro núcleo de pensamento. Então, é olhar para esse universo da poesia, ter a fruição poética, que é importantíssimo, e conversar com isso, conversar com o que está sendo dito ali e tentar imaginar essas paisagens e, de alguma forma, se reconhecer. É um mergulho, um novo mundo, né? É um outro. Sempre é um novo mundo. O que se espera de uma leitura poética, de uma leitura literária, é que o leitor entre em contato com mundos diferentes, né? Que ele não conhece, os quais ele não viu. Ele vai entrar em... A mágica é essa. Entendi. A mágica do livro é se conectar em outros mundos. Outros mundos. E me diga uma coisa, Márcio, conta um pouco de você. Como é que você chegou nesse mundo poético, mundo de livros e poemas? E da onde é que saiu esse olhar tão profundo sobre as coisas, sabe? Eu acho muito bonito você olhar para um cacto e você imaginar uma história, você conectar com o sertão. É algo diferenciado. Sempre é diferenciado. Não é novo, isso não é da agora, com certeza. Começou da minha infância mesmo, sem que eu soubesse que eu estava ali criando um futuro mundo do qual eu faria parte, que seria o mundo da escritura poética, né, ou literária. Mas desde criança que eu não podia ver uma folha de caderno ou de ofício, né, o papel A4, que eu queria pegar, queria riscar, queria contar, queria escrever, contar histórias. E bem antes de saber contar uma história escrita, eu me recordo, na minha infância ainda, que eu pegava objetos materiais, tipo caixa de fósforo, palito de picolé, sei lá, qualquer coisa que eu visse, eu olhava para esses objetos e eu imaginava algum personagem. Então eu tinha uma caixinha que eu tinha um carrinho, não sei o que, um cavalo. Então ia olhar para esses bichos e no meu universo ali que eu estava criando, o cavalo não era um cavalo, era um ser humano, entendeu? Só que para mim ali era o cavalo. Cara, e aí eu ficava brincando com esses negócios, eu pegava uma folha de papel e dividia em 30 quadrados, nos quais, por dia, eu ia contar essa história para mim. Não tinha ninguém assistindo, era para mim. E eu escrevia capítulo 1, né? E aí contava a história daquele dia para mim. Quantos anos de idade? Aí eu tinha uns 8 anos de idade, Meu Deus. 9. 8, 9 por aí. Mas você teve alguma referência, tipo, de seu pai ou sua mãe, alguém que fazia isso, que era escritor? Nesse momento, não. Eu tenho a minha referência não de escritor, mas de leitor, ou melhor, leitora, era a minha tia, que, né, eu via minha tia lendo, então o máximo que eu tive foi isso aí. Porque naquela época nem a minha escola tinha essa pegada de, né, incentivar a leitura. Nós tínhamos na escola uma biblioteca, mas não havia aquele incentivo para leitura, tá? Era como se fosse uma coisa, tá ali, né? É um enfeite, tá ali. Mas eu ia à biblioteca por conta própria. Só que eu não sabia bem o que escolher e tal, entendeu? Não tinha nem essa orientação, na verdade. Você entrava e ninguém te orientava. Você ficava lá olhando e pegava o que você quisesse. Só que aí eu fazia essas histórias, diariamente eu contava, ia colocar capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, eu ia criando, né, esses personagens. Até aí, né, é uma questão. E a outra questão, já um pouco para frente, nos meus 12 anos de idade, que eu comecei a ser realmente um leitor, que também foi uma história bem... Isso é bom de contar, porque é bem engraçado. Na minha casa não tinha livros, né? E na escola também não tinha essa orientação. Mas eu tinha uma outra tia, que já não é essa que eu via lendo, que eu não via lendo, mas que ela tinha livros no seu guarda-roupa. Como ela ficava vindo para Salvador passear muitas vezes, ela me dava a chave do quarto dela lá no interior. Dizia, Marcinho, aqui é a chave do quarto, você pode ficar aqui no meu quarto, não sei o quê. Eu ia para o quarto dela, abria o guarda-roupa e via os livros lá. Ficava até no alto, né? Eu falei, eu vou ler esse livro que está aqui em cima. Então, eu botei a cadeira, subi. Mas eu tinha a impressão, a percepção, isso era real, de que aquele livro eu não podia ler. Então, eu subi e peguei qualquer um, puxei esse livro a ler. E, de fato, era uma história para adulto, né? Eu tinha 12 anos, então eu comecei a ler, só que a história me interessou. E aí eu fiquei lendo esse livro, li esse livro, era um romance, era um livro grande. E gostei e tal, devolvi o livro ao local, puxei outro e fui assim, né? Assim que fui virando um leitor. E quanto mais eu lia, mais eu gostava. Aí eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos. Aos 14, eu comecei a escrever meus primeiros poemas.
Então, daí não parou mais, né? Me tira uma dúvida, que eu não entendo muito, né? E acredito que tem muita pessoa na internet que também não entende. Quando você fala, comecei a escrever os primeiros poemas, os poemas livros curtos? Ou aquelas rimas? Folhas soltas. Folhas soltas. Folhas soltas. Assim, eu escrevi poemas muito assim, como a gente tem 14 anos de idade, a gente fala muito de amor, né? Porque é a nossa relação com a vida naquele momento, é o amor. Então tinha muito sobre o amor e tinha muito sobre percepções, por exemplo, do São João. Eu me recordo de um que era sobre o São João. Então, o São João, o balão, a fogueira, né? A noite de estrelas, tal. Então, era nessa pegada, assim. Bem aquela relação própria, né, daquele sujeito com o seu instante. Como eu até li outro dia, algo que dizia assim, que o eu, né, até de um filósofo espanhol que diz isso, que o nosso eu é composto de um eu mais circunstância. Ou seja, o seu eu é você com uma circunstância. Ou seja, em nossa vida a gente muda de circunstância. Por isso que hoje eu estou nas ostras, né? A gente muda de lugar, muda de circunstância, muda de pensamento. E a gente vai compondo novos eus, né? Com a gente. Rapaz, eu tô viajando aqui, viu? Eu agora não tenho mais como olhar para uma ostra e não imaginar. E é verdade isso, rapaz. Que engraçado, porque eu sou uma pessoa que eu não sou assim tão profunda de ver umas coisas e ir num profundo daquelas coisas. Eu acho muito legal isso. E aí agora, quando eu olhar para uma ostra, eu já vou lembrar que a ostra, ela gera mudanças e realmente essas mudanças, elas viram estações, que são novas fases nas nossas vidas. E interessante, legal. Conte mais. Eu tô gostando. Essas ostras tem uma questão bem legal de eu contar aqui, porque é o seguinte. Eu sou uma pessoa que até os 21 anos de idade, eu era vegetariano. Né? Até os 21 anos de idade. Não que eu quisesse ser vegetariano. Não foi porque eu quis ser vegetariano. Eu não gostava mesmo de comer carne. Aos 21 comecei a comer, né, porque eu andava com uns amigos que eram muito carnívoros e ficavam, come isso aqui lá. Então eu comecei a comer carne aos 21 anos de idade. Como carne até hoje, mas muito pouco. Então, mas até aí eu não sabia que eu tinha uma relação íntima com os animais sem que eu soubesse. E aí tudo que é maltrato de animal eu não gosto, tudo que eu vejo que está sofrendo um animal eu não gosto. Se eu acordar meu dia, sair, ver um cachorro ferido ou um cavalo ferido, como já aconteceu, eu perco meu dia ali, entendeu? Eu fico para baixo mesmo. Eu descobri isso. E aí eu indo para as praias e tal, com grupos de amigos, ou então a mesa vizinha, que o pessoal, vamos comer ostras, né? Que não é nem ostras que se chamam, tem um outro nome parecido, que é a mesma coisa, na verdade. Esqueci agora o nome. Mas são ostras. Lambreta não. Lambretas. Lambretas. E aquilo me chocava, né? Abrindo aquelas conchinhas assim, comendo aquele negócio, e ficava imaginando um bicho ali dentro, né? E aquilo me doía, porque assim, pô, um bicho tão bonitinho dentro da concha, e o pessoal abre para comer esse bicho e tal. Mas também não pensei que eu fosse escrever sobre isso, né? Mas meio que vem disso. E eu tenho um poema, claro, né, que tem esse título Ostras, e que fala dessa relação, desse amor, eu chamo de amor de casamento roubado, ou de amor roubado, quando a ostra não te quer, você pega, abre, engole essa ostra, e eu termino mais ou menos assim, dizendo que porque amor gosta, assim, né, de conquistar engolindo, é algo do tipo assim. Depois eu posso ler. Mas essa relação dos animais com a gente, com a natureza, por mais que nós sabemos que tem uma relação de dependência, né, de economia e de necessidade humana da proteína, da carne e tal, dos animais, eu convivo com isso muito mal. Então, eu como frango, eu como peixe, mas eu sempre como isso me questionando. Entendeu? Para com esse assunto, velho. Não, não vem entrar na minha mente, não, pelo amor de Deus. Que eu não. Agora eu vou olhar pro frango, vou imaginar a galinha lá no quintal. Eu vou olhar pro. Não, pare, Márcio, bora mudar o assunto. Olha, e essa da galinha também tem um poema meu chamado A Pena do Amor. A Pena do Amor. E a pena aí é uma ambiguidade, né? São dois sentidos. Tanto é a pena mesmo da galinha, quanto a pena de ver a galinha morrer. E eu tinha uma relação muito bonita com as galinhas na minha infância, porque minha avó criava galinhas. E minha avó sempre disse assim, essa galinha aqui é sua. Então eu criava com essa galinha uma afetividade muito grande. Só que eu tinha a maior alegria de descobrir os ninhos das galinhas, né? Porque não é como uma granja, é um quintal de uma avó, é um quintal, né? Então você ficava procurando onde é que tinha o ninho de galinha.
E não era fácil encontrar esses ninhos, porque elas conseguem esconder bastante, né? Fazer um ninho em um local que você não consegue encontrar. De vez em quando acontecia de eu encontrar esse ninho. E quando eu via aqueles 7, 8 ovos ali reunidos, eu ficava encantado com aquilo. E fazer omelete. Não, eu não pegava. Minha avó pegava, alguns iam para, claro, né, para virar omelete, que eu comia, por sinal, omelete, que minha avó fazia, e outros ovos iam para que a galinha chocasse e aquele virasse um pintinho. E quando esses pintinhos nasciam, eu tinha uma maior alegria de acompanhar esses pintinhos crescerem dia a dia. Olha que loucura. Rapaz, você é um cara diferenciado, velho. E me tira uma dúvida, como é que você começou essa história de conseguir reunir títulos de duas coisas quase opostas, ostra, cacto e essa relação? Porque, pelo que eu entendi... Não, peraí, vamos voltar, tá? Que eu gosto sempre de anotar em forma de códigos. Sim. Basicamente é o seguinte, imagine que você quer me ensinar algo. Eu percebi que você gosta sempre de que as pessoas entendam. Por isso que você deu ali um código da ostra. Como, por exemplo, você me ensinou que a ostra ela é uma pessoa que ela está sempre em uma nova fase, um novo lugar, uma nova estação, não é isso? Sim. Pronto. E quais são os códigos que a gente pode aprender com o cacto para a gente levar para a vida? Por exemplo, a resistência. Eu encaro o cacto como uma resistência, né? O cacto é uma planta de resistência. Não é à toa que ele vive sob um sol tórrido quase o ano inteiro e não morre, né? E eu olho para esse cacto, eu não vejo apenas um cacto, uma planta qualquer. Porque o cacto tem, de fato, uma beleza estética. Ele é muito bonito e ele tem 1000 variedades, né? Se você conhecer as formas dos cactos, você fica encantado, porque o cacto realmente é uma planta que tem várias formas, mas são inúmeras formas. E eu não conheço uma forma do cacto que seja feia. Então, esteticamente, o cacto é uma planta bonita. Além de ser bonita, é uma planta que tem, né, essa imagem de resistência, porque você consegue viver sem água e conservando em si essa água, né? E para completar o milagre que ele tem. Tem um poema chamado Milagres de um Só, milagres no plural de um só, porque eu trago, né, que o cacto ele é uma planta de resistência, ele é uma planta que tem uma beleza muito grande, ele é uma planta que ele inclusive doa água, né, para alguns animais, e ele é uma planta que, como se isso não bastasse, ele produz ainda uma das frutas mais bonitas em termos de imagem, mais saborosas e mais nutritivas para a gente, que são as pitaias. Eu não sabia, não, é mesmo? Eu não sabia, não. As pitaias vêm do cacto, que, por sinal, as pitaias têm uma origem mexicana, né? Mexicano. E aí, essa pitaia, acho que são 3 cores. Tem a rosa, a branca e tem uma outra. Mas eu só conheço a rosa e a branca por enquanto. Mas, assim, é uma fruta que, para a saúde, é importantíssima, entende? Então, assim, o cacto é uma resistência, tem esse olhar, mas ele é poético, ele vem de uma região do sertão que sempre me inspirou. Eu viajei por muitos sertões, né? Da Bahia, chegou de a ver um cacto no deserto mesmo? Vi muitos cactos no deserto, muitos. Aí você ficou olhando assim, falando, meu Deus, que cacto, isso é resistência. Não, quando eu vejo um cacto, eu silencio, eu fico parado, como se eu estivesse fazendo uma oração silenciosa, eu fico parado olhando. Eu fui em uma região chamada, uma cidadezinha chamada, deixa eu tentar lembrar que o nome, meu Deus, não vou lembrar agora o nome não, daqui a pouco eu nem posso dizer, que é uma cidade pequenininha, tem 4.000 habitantes, para você ter uma ideia. E eu fui em uma cachoeira lá, em um rio. Conheci, a gente foi andando, né? Uma trilha mesmo. E chegando lá, um pouco antes, no meio do caminho, eu conheci muitos cactos, eu vi muitos cactos, e eram cactos enormes, né? E eu parei, tirei foto com esses cactos e ficaria alguns minutos em contato, olhando, apreciando, porque essa é a minha relação com o cacto. E assim, na hora eu não procuro pensar muita coisa, não. Eu só paro e fico apreciando. Rapaz, você é um cara diferenciado. Depois que eu vou pensar um pouco. Rapaz, é engraçado isso. E me diga uma coisa, o que é que tem a ver cacto com milagreiros, né? Mas é isso, são os milagres que ele produz para mim, né? Então, para mim, o cacto é essa planta do milagre, porque ele resiste a uma temperatura sempre muito quente, sem chuvas. Ele resiste... digamos, a uma solidão, né? Eu olho para o semiárido, para o árido do sertão, e eu penso na solidão, né?
esse cacto está ali, parado, olhando. E aí vem o que eu acabei de dizer, essa questão dele servir como uma água ainda, né, para alguns animais. Me dá muita beleza e como se não bastasse, ainda me dá essa fruta que eu acho maravilhosa, a pitaia. E qual é a relação de Márcio e o bicho da noite? Assim, o bicho da noite E o aí. que é bicho da noite? O bicho da noite é aquele cara que ele não consegue se comunicar muito bem com os seres humanos. Né? Por mais que ele tente, ele não consegue, ou ele tenta e ele acha que ele não é compreendido. Né? Não sou muito eu, não, porque eu sou uma pessoa até que sou muito bem compreendida. Uhum. Mas em alguns momentos a gente vira um bicho da noite, né? Todo mundo meio que é assim, em um momento você vira um bicho da noite. E aí tem um conto de uma autora chamada Lígia Fagundes Telles, chamado Conto de Passarinho, que fala dessa relação de um homem que tem sua esposa e seu filho, e tem um passarinho. E nessa casa, a esposa não tem com ele uma boa relação, eles não se entendem. A esposa, em vez de elogiar ou de dar um carinho ou de conversar, ela sempre ataca esse cara, dizendo que ele não presta, que maldita hora que ele casou, que ela casou com esse cara, que bem que o pai disse, para que você vai casar com ele? Então ela fica repetindo isso para ele o tempo todo. E o filho vai na onda dessa mãe. O filho também pensa que o pai é um ser imprestável, porque o pai não tem conhecimento, o pai não sabe marca de carro, o pai não sabe marca de cigarro, o pai não sabe nada. Então, o único contato dele com essa família é com esse passarinho. Quando ele chega em casa, ele pega o passarinho, fica ali brincando, coça a cabeça do passarinho, não sei o quê. É quando ele se sente realmente compreendido e se sente envolvido dentro de uma relação afetiva. E aí, esse conto, quando eu li, me marcou muito. Mas, como eu acabei de dizer aqui para você, eu nunca pensei que eu fosse escrever algo parecido. Mas aí eu sempre observei muito que não só esse cara, que é um personagem, né, uma ficção, mas muitas pessoas têm um contato muito grande com animais. E, por sinal, ontem eu acabei sabendo de mais uma história dessa. E esse cara que, às vezes, né, esse animal que traz para ele essa alegria, essa felicidade, essa comunicação. Então, esse bicho da noite fala disso. Eu estou até aqui na tela, eu posso ler? Leia. Porque é bacana, antes da gente falar pouco e as pessoas perceberem mais por meio do poema. Diz assim: foram pardais que me contaram da afinação matutina da alegria, mas por enquanto sou o bicho da noite e aprecio a coruja de olhos pardos cintilantes. Ela me contempla desconfiada, quem sabe chupando meu sangue, se morcego fosse. Envio para ela premonições de sapos enfileirados com rãs. As rãs enoveladas nos sapos, as rãs, e os sapos assarapantados nas rãs, os sapos, e as rãs e os sapos, e eu, bicho da noite e do mato, cujo coacho é grito ameaçado. Foram pardais que me contaram da afinação matutina da alegria, mas ontem eu avistei um sorriso na esquina, desenhando partituras musicais. E era noite e eu era bicho, desses com sapos e rãs envolvido. Que gente, quando vê sapo e se depara com rãs, dá um grito. As rãs enoveladas nos sapos, as rãs, e os sapos assarapantados nas rãs, os sapos. E as rãs e os sapos, e eu, bicho da noite e do mato, afinando com rãs e sapos. Que massa, né? Bom demais. É isso aí. E para a gente resumir, então, esse livro, pelo que eu entendi, vamos lá, vamos voltar. Ostra, Cacto e Assombros. Então, conta a história de um homem que ele morava no sertão. Ele tem uma relação com o cacto, que o cacto ele quer mostrar resistência. O cacto ele é lindo e dá pitaia. Olha quanta coisa eu aprendi hoje, tá? E ele veio para a cidade. Na cidade ele teve acesso às ostras, que as ostras elas representam a questão das mudanças, que a ostra vai para um lado, vai para o outro. Faltou mais um código aí dessa ostra. Eu só peguei um código, me dê mais código aí. A ostra, na verdade, ela representa os elementos ligados ao mar. Certo. Então eu falo de ostras, mas também eu falo de águas vivas, eu falo do próprio mar, da areia, dos sargassos, das restingas, de tudo que envolve o mar. Certo. Entende? Inclusive, me dê uns códigos aí para aplicar na minha vida. Uns códigos. E o olhar do poeta, esse também é um código legal porque isso tem a ver com as ostras. Tá. O olhar do poeta sobre
uma das visões mais bonitas que tem em Salvador, que é a Avenida Contorno. E aí, quando eu passo pela Contorno, que eu vejo aquele mar lá embaixo, isso é uma visão maravilhosa, né? E eu estou dentro de uma cidade que me dá essa visão de graça. Então eu subo a Contorno, viro ali, ou melhor, eu subo a ladeira da montanha pelo comércio, sim. Viro a Praça Castro Alves, subo e vou até a Praça Municipal, onde tem o elevador Lacerda. E ali eu olho para baixo, ali de cima eu olho para baixo e vejo ali o comércio, o mercado modelo, a marina, etc. E aí eu tenho essa visão impressionante que me estimulou a escrever um poema sobre essa paisagem. Só que eu não consegui escrever porque esse poema ele foi uma exceção na minha vida porque eu não consegui escrever esse poema longe de estar nesse lugar. Eu lembrava, eu queria escrever, tentava escrever, mas não ficava original como eu queria. Ele não conseguia desenhar o olhar que eu deveria dar para essa paisagem. Então, eu fui lá, algumas vezes, escrever, vendo o próprio mar dali de cima do elevador Lacerda. Mas aí, ali, você não consegue ficar concentrado, parado, né? Porque vem as pessoas quererem vender alguma coisa, tal, fechando Bonfim, enfim. E até o próprio medo, né, de ficar ali, assim, às vezes, parado, com o celular na mão. Então, eu precisei armar meio que um modo. Então, convidei 2 amigos meus para irem comigo, ficar me vigiando e eu poder me concentrar e escrever. Então, enfim, eu fui assim, né? Combinei um dia e fui. E aí eu escrevi, dali de cima, a visão que eu estava tendo desse espaço que tanto eu queria registrar em papel, né? Rapaz, eu tô viajando aqui, viu? E aí eu consegui fazer uma boa parte do poema, claro. Gravei algumas coisas no celular. Depois, em casa, eu fui remontar, né? Porque, se você não sabe, mas um poema parece uma coisa simples, mas é das mais complicadas. Talvez escrever prosa, que são textos em parágrafos, você vai conseguir fazer com mais facilidade. O poema ele exige toda um jeito diferente, né? Porque você tem que olhar muito para isso, tem que ter uma forma, tem que ter um jeito de dizer, tem que ter se você quiser dar uma rima ou não, tem que pensar essa rima, se você metrifica a rima, se você não metrifica a rima, de que maneira você quer chegar a esse leitor, com que tipo de linguagem você quer se comunicar com esse leitor. Aí você faz e refaz muitas vezes, né? Às vezes tem poemas que eu fiz e refiz anos a fio. Eu fazia, toda vez que eu vou ler, eu refaço, eu mudo alguma coisa e vou montando assim. E aí eu posso até ler esse poema. Faltou o código aqui, do mar. Do mar. Então, ostras, águas vivas, restingas, sargaços, pedaços de praia, ilha, tudo isso faz parte desse universo do mar, né? O litoral, de modo geral, e tudo que tem nele ali. Então é isso. E tem um poema, por exemplo, o poema Água Viva, fala do enterro de uma água viva, né? Então, e ontem, por sinal, porque ontem eu fui à praia, e eu estava com um amigo meu que fez assim, olha uma água viva morta. Eu digo, uma água viva morta? Uhum. Eu já tinha feito o poema, já tinha enterrado a água viva, né? Então, assim, que são animais, como também um cavalo marinho, também tem um poema que é o cavalo marinho, são animais que, para começar, eu acho muito bonitos, né? Porque a poesia é isso, a estética, é beleza. Então, o que eu vejo que eu acho bonito, eu quero trazer para o meu universo poético. Mas eu trago com as suas problemáticas, às vezes, né? Então, eu vou tentar traduzir essa beleza, porque se você olhar para uma água viva, é um ser muito bonito. Agora vai tocar. Não, pois é. Então, todos esses elementos que representam o mar, aquilo que está no mar, como os corais, por exemplo, ele vira material de trabalho poético para mim, entende? Então, aí já é o poeta nesse cenário, porque todo contato de um escritor, de um poeta com o ambiente em que ele vive, se ele é um escritor, um poeta que gosta de ver o cotidiano e falar desse cotidiano, ele vai usar esses materiais que podem servir à poesia ou à literatura. Vamos ler. Lê mais um pra gente aí. Tentar localizar aqui esse... Eu vou falar do comércio, a Bahia Panorâmica. Tá. Esse que você ficou lá na Barra. No mercado do Elevador Lacerda. Isso. Elevador Lacerda. Vamos lá. Tentar localizar aqui ele. O nome é Bahia Panorâmica, viu?
Já achei aqui. Esse é um poema que já é mais rimado, é metrificado, por exemplo. Então, vamos lá. Leve balanço de sal no cais, os doces ais, conchas, remeleixos, escorre nas beiras teus aromas, nas águas aconchegos velejam. Estou chegando bambo, saudoso, namorando o antecipado beijo. Baianidade assumindo o corpo, contemplação, Bahia, amuleto. Das águas eu grão, Bahia, vejo, no comércio os grafites me dizem, anônimos, oxente, bem cedo, lotam as ruas com seus enredos. Na Marina, Vitória, Gamboa, o mercado, os batéis, tuas ilhas, do Lacerda, deliro, proclamo, na Bahia toda a gente é linda. Na cruz eu giro, oxente, saúdo, a montanha, as torres e ruínas, grafito porto, rupestres sinas, com as bênçãos cambiantes do sol. Do cume alquímico em vão pelejo, reter no olho cores e partículas, as pedras descem abaixo ungidas, no cais da Bahia, a dor e a brisa. Rapaz, bom demais, viu? Tô começando a gostar desse negócio de poema, viu? Que bom, que bom. Mas falando sério, Márcio, a gente recebe muitas pessoas aqui e o que é mais legal é que cada pessoa ela tem a sua visão de mundo, né? E é bem legal você ver uma outra visão que eu nunca vi, por exemplo. Eu nunca parei na praia para contemplar a ostra ou água-viva. Então, acho que às vezes a gente acaba vivendo uma vida sempre correndo, sabe? Aquela vida de correr. Você está sempre na correria. Você está sempre em busca de algo, você está sempre muito acelerado. E aí você trouxe para mim o maior código que eu aprendi aqui nessa noite de hoje, foi que às vezes você só precisa parar. E aí quando você para um pouco, você pausa e você observa, você começa a captar coisas que você não capta quando você está acelerado. Porque muitas vezes na vida, o empresário ele é assim. Você está acelerado o tempo inteiro, buscando novas coisas, novas oportunidades. Só que se você parar por um momento e você pausar, essa pausa ela vai abrir a sua mente para você enxergar novas oportunidades. E quando você, por exemplo, deu um exemplo aqui, que você foi lá no elevador Lacerda, que eu já fui várias vezes, você subiu ali, onda de jet, por exemplo, eu conheço muito ali. Aí você sobe ali, você olha ali a grandeza do mar, mas você passa ali várias vezes e você não observa nada. Aí chega do nada uma pessoa, ela para, olha e fala, nossa, isso aqui tem algo diferente. Mas isso claro, você é uma pessoa especial, é uma pessoa que tem um olhar diferente, isso é normal, é lindo de ver, mas a pausa, quando as pessoas pausam para olhar sobre aquilo, ela consegue ver coisas também. Talvez não com um olhar tão profundo, mas ela consegue admirar a beleza das coisas naturais, e isso é bem legal. Então, para a gente fechar, eu queria que você falasse aí quando é que vai inaugurar o seu livro, né? Onde é que as pessoas vão ter acesso para comprar, para ler o seu Instagram? Conta aí. Bom, então, esse livro, enfim, ficou pronto, né? Ele vai ser lançado no dia 23 de maio, o próximo mês, às 7 da noite, lá no Colégio Estadual Tales de Azevedo, no Costa Azul. Conheço. E lá no auditório desse colégio. E ele vai estar sendo vendido na Amazon, né? E também quem quiser comprar, também pode comprar por meio do meu site. Eu tenho um site, marciorabelaescritor.com.br. Falou rápido, volta. O site, marciorabelaescritor.com.br. Certo. O meu Instagram é o Márcio Rabelo Prosa e Verso. E acho que são esses, né, os principais, né? Então, tanto pelo Instagram, que tem o meu site no Instagram, também lá tem um link do meu site no Instagram, quanto pela Amazon, né? Vai estar sendo vendido. E essa noite do dia 23 vai ser bem legal. A gente vai ter alguns convidados para recitar alguns poemas. Teremos também lá, né, um pequeno coffee break e tal. Olha. Vai ser uma noite bem calorosa, bem gostosa. Achei seu Instagram aqui, já segui. Márcio Rabelo, Prosa e Verso. Exato, é isso aí mesmo. Tô seguindo. Aí tem muita coisa desse livro no meu Instagram, já vou divulgando. Porque é um livro que eu fui escrevendo também em contato com o meu público, né? Eu fui criando com o público essa relação desde o ano passado, de mostrar o que eu estava fazendo. E esse poema, por exemplo, Água Viva, nasceu de uma outra forma, anos antes, e depois eu retomei e já divulguei de outra forma, como ele
ficou agora realmente. Então, meio que foi uma troca, né? Eu dava ao público o meu trabalho que eu estava construindo, e eles iam comentando, gostando, e eu fui montando isso. Então, foi um livro escrito muito na troca, né? Do que eu ia mostrando ao meu público, e eles iam respondendo, comentando comigo. Para a gente fechar, uma mensagem final. Uma mensagem final, leia a poesia. Uhum. Você falou aí do olhar, de parar e olhar, e é porque esse parar e olhar é uma leitura, né? Você para e olha, e é só você fazer uma leitura diferenciada. Quando você olha e lê com a forma mais literal possível, você olha para uma praia e vê uma praia, beleza. Você olha para uma água viva, você vê uma água viva. Isso é muito simples. Mas se você olhar para essa água viva, para essa praia, e tentar pensar diferente sobre isso, é essa leitura que eu estou falando. Então, essa leitura que você faz, além do que esse objeto te dá, do que esse ser te dá, é o que se torna poético, né? É um olhar além do convencional. Então, a sensibilidade poética, a gente vai construindo com leituras, com essa maneira de você olhar e tentar captar algo mais, uma alma dentro de um corpo que é um corpo talvez inanimado, um corpo... Se você olhar para um bicho, acho que um bicho é só um bicho, é o que eu faço, né? Para mim, um bicho não é um bicho. Eu olho para um bicho como se o bicho fosse um ser humano, entendeu? Que tem dor, que tem sentimento e que não merece muita coisa que a gente faz, né? E que só nos serve o tempo todo. A gente só se aproveita desse bicho no que ele tem a nos oferecer. E o que é que nós damos em troca? Dá algum respeito, dá algum amor, dá alguma consideração, faz uma luta pelos, né, animais, tal. Então, fico feliz, como ontem eu li uma reportagem que dizia que, não sei se foi na França, um país da Europa aí, que proibiu que as redes de cosméticos fizessem experiências com os animais, né? Então, esse avanço que se tem, para mim, é importante, porque eu olho para esse animal e penso, bom, estão livres agora, pelo menos disso, né? De serem machucados, quando se experimenta jogar no olho do bicho um shampoo que vai arder, por exemplo, só para testar se esse shampoo arde realmente. E aí quem vai sofrer é o bicho, não sou eu que vou usar o shampoo, entendeu? Uhum. Então, é a leitura poética, você olhar para as coisas e tentar captar uma outra coisa. Talvez a gente vai começando a construir essa sensibilidade que nos torna mais humanos, mais fortes, talvez, ou pelo menos seres mais potenciais para viver esse mundo. Perfeito. Turma, estamos finalizando mais um episódio do Fcast. É um prazer receber o Márcio aqui. Muito obrigado, Márcio. Depois vamos fazer um outro podcast, inclusive, para falar sobre o lançamento do livro dele. Estou muito ansioso e muito legal. De verdade, aprendi muito nessa noite. Acredito que você também vai aprender muito nesse episódio de podcast para você enxergar o mundo com um novo olhar. E isso é muito bonito, porque você consegue... Muitas pessoas olham para um copo e vê um copo. Aí você já olha para o copo e já vê várias outras coisas que não é só um copo. Isso é muito bonito de ver, né? Pessoas com esse olhar diferenciado. E isso que nos torna... Isso firma a nossa identidade, né? Cada um é um ser diferente. E é isso que importa, a gente aprender muito com o outro. Então, muito obrigado, Márcio, por mais um episódio. E você, até a próxima. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar o nosso vídeo aqui no YouTube. E você que está no Instagram também, acompanhar e seguir o Márcio, tá bom? Vamos nessa, tamo junto.